Vamos lá, Romanos capítulo 15, nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo, a partir do versículo 14, explicando para a igreja de Roma, igreja que não foi Paulo que fundou, a gente não tem certeza de quem foi que fundou, que abriu a igreja em Roma. Alguns acreditam, baseado no capítulo 16, que foram os próprios parentes de Paulo, pela saudação que ele faz a esses parentes que ele tem lá. Outros acreditam que foram aqueles, Atos 2, a partir do versículo 17, fala que tinha pelo menos 17 nações representadas. Atos 2 fala que tinha pelo menos 17 nações representadas ali, quando o Espírito se derrama, e entre eles está escrito, os romanos estavam lá. Então muitos estudiosos acreditam que esses romanos, que foram tocados pela pregação de Pedro em Atos 2, foram eles que retornaram para Roma e começaram a igreja em Roma. É uma igreja que não tem um fundamento apostólico, é uma igreja que foi aberta por essas pessoas, não foi um apóstolo que foi a Roma abrir a igreja, e Paulo está fazendo tudo isso, escrevendo tudo isso, para lançar um fundamento apostólico nessa igreja em Roma. E no capítulo 15, versículo 14, ele elogia esses irmãos, e ele se apresenta dizendo qual é o seu plano. Ele vai explicar por que ele está querendo ir lá, porque ele foi constituído por Deus o apóstolo aos gentios, aos incircuncisos, assim como Pedro foi separado pelo Senhor Jesus para ser o apóstolo da circuncisão para o povo judeu. Paulo foi chamado por Deus para alcançar as nações gentílicas, e ele diz, esse é o meu campo de atuação, eu preciso estar aí com vocês, eu quero estar com vocês. Eu recebi, conforme o versículo 16, esse encargo sagrado, esse chamado separado, essa responsabilidade. A linguagem que Paulo está usando aqui é uma linguagem sacerdotal, ele está usando a cultura judaica para dizer, assim como os sacerdotes eram separados em um encargo sagrado para cuidar das coisas de Deus e dos judeus, eu tenho um encargo sagrado de ministrar a vocês, aos povos gentílicos, e é por isso que eu estou querendo ir até vocês. Também eu quero chegar a vocês porque eu tenho pregado o evangelho em toda essa região. No versículo 19 ele diz, eu prego em Jerusalém, preguei nas circunvizinhanças, em Gálatas capítulo 1, essas circunvizinhanças ele vai dizer que é parte da Turquia, que é o lugar onde ele nasceu. Ele também vai dizer que a Síria foi alcançada, e ele esteve lá, baseado em Atos 9, pregando por pelo menos 3 anos na nação da Síria. E ele diz que eu tenho anunciado até o Ilírico. Esse Ilírico é uma província. A Roma tinha muitas províncias naquela época, pelo menos 17 na época de Paulo, mas tinham 5 grandes províncias muito conhecidas, e o Ilírico era uma dessas províncias, que vem pegando a Albânia, parte da Croácia, Bósnia, Sérvia, Montenegro, Kosovo, Macedônia, parte da Macedônia do Norte, enfim, esses países que nós conhecemos como leste europeu, Romênia, Bulgária, era ali que Paulo pregava. Eu sei disso porque eu tenho viajado muito para esses países, e a minha avó nasceu lá, nasceu na cidade de Belgrado, na Sérvia, na antiga Iugoslávia, que é esse espaço geograficamente conhecido na época de Paulo, de Ilírico. E Paulo diz, eu já preguei o evangelho por essa região toda, e eu percebo que eu não fui chamado para lançar o fundamento em lugares onde as pessoas já conhecem o fundamento por esses apóstolos. Então eu estou com vontade de ir visitar vocês, eu quero estar com vocês. E ele vai dizer no versículo 21 que a razão é porque ele conhece o texto do profeta Isaías, que diz que hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e hão de compreendê-lo aqueles que ainda não tinham ouvido falar a seu respeito. Então Paulo, percebendo que ele já tinha evangelizado toda essa região, os estudiosos dizem que foi de 15 a 20 anos o ministério do apóstolo Paulo nessa região, abrindo igreja
em todas essas províncias romanas, pregando a palavra de Deus nesses lugares todos. Aí ele diz, então agora eu tenho um plano de alcançar uma nação que não foi alcançada. Eu preciso chegar à nação da Espanha. Paulo tinha o desejo de ir para a Espanha, porque ele sabia que as boas novas não tinham chegado à Espanha, que a nação espanhola não conhecia as boas novas de Jesus, não tinham ouvido falar dele, não tinham compreendido nada a respeito de Jesus. E Paulo disse, eu tenho um plano. Ele vai dizer por 3 vezes aqui, no capítulo 15, eu tenho um plano de evangelizar a Espanha. Eu preciso ganhar os espanhóis para Jesus. Mas eu gostaria de passar. Então agora ele explicou por que ele quer ir lá, e agora ele está explicando agora os planos dele. Ele diz, eu estou aqui na Acaia, que também é uma província romana, que pertencia à Grécia, Corinto, Tessalônica, Atenas, esses lugares que a gente conhece, Macedônia, Filipos, são cidades que nós conhecemos muito no livro de Atos dos Apóstolos. Paulo diz, eu estou aqui na Acaia, e eu estou com um plano de visitar vocês. E o alvo é passar um tempo com vocês em Roma. Eu quero conversar com vocês, eu quero compartilhar com vocês dons espirituais, eu quero me alegrar com vocês, para que vocês, depois de um tempo de comunhão que eu vou ter com vocês aí em Roma, vocês possam então me encaminhar, vocês possam investir em mim, vocês possam patrocinar, diz alguns estudiosos da língua original, que é isso que Paulo está comunicando, vocês possam, esse encaminhar é suprir as minhas necessidades para que eu possa desenvolver o ministério na nação da Espanha. Aí ele vai dizer, eu tenho um plano, e o meu plano é esse, olha, eu estou aqui em Corinto, e de Corinto, da Acaia, eu preciso ir para Jerusalém, porque vocês sabem da fome que chegou em Jerusalém, os santos que estão passando por muitas necessidades lá, e pareceu bem às igrejas da Acaia levantar uma oferta para que eu possa levar essa oferta para os santos que estão em Jerusalém. Paulo vai dizer no versículo 27 que os gentios são devedores aos judeus, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com os bens materiais. E essas pessoas de origem gentílicas, de mentalidade grega, helênica, foram tocados pela graça de Jesus e entenderam isso e levantaram uma oferta para que o apóstolo Paulo pudesse levar para os irmãos que estavam em necessidade na Judéia, principalmente em Jerusalém. E Paulo diz, então esse é o meu plano. Versículo 24, eu penso em ir de viagem para a Espanha, e eu penso em ver vocês, mas o meu plano eu preciso antes disso, antes de ir a vocês, antes de ir à Espanha, eu preciso ir para Jerusalém. Eu vou para Jerusalém participar da festa e também levar essa oferta para os santos que estão na Judéia. Depois então, eu saio de Jerusalém, eu venho aqui para Roma, me alegro com vocês. Ele diz, eu vou chegar, o versículo 29, ele tem com convicção, ele diz, depois de ter, versículo 28 e 29, depois de ter concluído esse trabalho, aqui entre os irmãos na Judéia, eu vou passar por vocês, então eu vou para a Espanha, e eu bem sei que ao visitar vocês, eu vou chegar aí na plenitude da bênção do Senhor Jesus. Esses são os planos de Paulo. Eu vou para Jerusalém, supra as necessidades dos santos com essa oferta que vocês estão mandando, a igreja da Acaia está mandando, venho para Roma, passo um tempo com vocês, desfruto da comunhão com vocês, e vocês me encaminham para a Espanha para eu fazer o trabalho missionário naquela nação. E aí no versículo 30, Paulo vai dizer, então eu quero que vocês orem por isso. Ele explica o motivo de estar indo para lá, ele apresenta os planos que ele tem para realizar antes de chegar lá, e agora ele pede orações. Acho que todo missionário deve fazer isso, acho que todo pastor deve fazer isso, na verdade todo cristão deve fazer isso. Ele deve planejar, ele deve apresentar os seus planos, e ele deve orar e pedir a bênção de Deus sobre os seus planos. E ele diz assim, eu quero que vocês, no versículo 30, por favor, eu rogo por nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês se unam nessa luta comigo. Ele diz que a oração é uma guerra.
luteis comigo nas vossas orações por mim a Deus. Orem. E ele diz, eu quero que vocês orem para que eu seja livre desses rebeldes que vivem na Judéia. Paulo sabia, basta você ler o livro de Atos, onde Paulo chegava, os rebeldes da Judéia chegavam para estragar o trabalho dele, para persegui-lo, para apedrejá-lo, para tentar matá-lo. E ele diz, irmãos, orem para que eu seja livre dos rebeldes da Judéia e que esse meu serviço, essa oferta que eu estou levando, seja aceito pelos santos que estão lá em Jerusalém. E no versículo 32 ele diz, a fim de que ao visitar vocês pela vontade de Deus, eu chegue à vossa presença com alegria e possa me recrear com vocês, e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Que coisa extraordinária é esse resumo que Paulo faz desses planos que ele tem. E ele pede oração, ele está convicto de que tudo vai acontecer conforme ele tinha planejado, mas a gente sabe o que aconteceu. Paulo vai para Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, ele tem um tempo com os apóstolos. O texto vai dizer em Atos 22 que ele vai contando minuciosamente todas as coisas que Deus tinha feito por seu intermédio entre as nações gentílicas, e todos os apóstolos estavam felizes pelo que Deus estava fazendo, até que a liderança chamou Paulo e falou, bom, Paulo, é maravilhoso o que Deus está fazendo, mas não é isso que nós estamos ouvindo aqui. O que nós estamos ouvindo aqui é uma coisa muito ruim. A fama que você tem aqui é de que você é um perturbador, de que você é uma pessoa que ensina as pessoas a abandonar os princípios judaicos, a abandonar a lei de Moisés. Você fala mal do templo, você fala que muitas coisas já foram abolidas. Enfim, a sua fama não é legal aqui entre os judeus. Não está você não está sendo bem aceito na liderança da igreja de mentalidade judaica aqui, e inclusive para os judeus que não pertencem à igreja, eles te odeiam, porque a sua fama é que você está ensinando as pessoas a se apartarem da lei, a se levantar contra o templo, contra o sábado, contra os mandamentos judaicos. E a gente te dá um conselho, Paulo. Paulo, tem aqui 4 homens que estão fazendo voto. Nós te aconselhamos que você faça um voto também com eles, você pague as despesas dele, e aí você vai no templo, você se santifica lá, cumpre o seu voto, e todos vão saber que é mentira isso que eles estão ouvindo a seu respeito, que você está andando conforme a lei, que você prega o evangelho, mas que você está andando de acordo com a lei do Senhor, que você não abandonou os princípios fundamentais da lei de Moisés. Você está dentro da lei, embora você é um pregador da graça. Então faça isso, porque eles vão entender. Eu não tenho aqui uma explicação teológica para vocês. Até hoje eu não entendi ainda direito porque que Paulo aceita fazer esse voto e entrar no templo e rapar a cabeça. O fato é que no 7º dia, no último dia, quando Paulo está saindo do templo, andando ali pelas ruas de Jerusalém, esses rebeldes da Judéia viram Paulo. E quando viram Paulo, começaram a gritar, a fazer uma bagunça, uma baderna. Gente, por favor, socorre, porque este é o homem. Este é o homem que tem apartado as pessoas da verdade em todas essas nações. Esse é o homem que tem feito tudo isso, ensinando, falando contra o templo, falando contra Moisés, falando contra a lei. Esse é o homem. E o texto diz que agarraram Paulo e começaram a espancar Paulo. Houve um rebuliço em Jerusalém, chegou a notícia ao comandante, o comandante pegou os centuriões, correram para lá e conseguiram arrebatar Paulo da mão dessas pessoas, porque Paulo já estava sendo, bem dizer, ia ser apedrejado por essa população, porque estava sendo espancado. Conseguiram arrancar Paulo das mãos dessas pessoas, enquanto Paulo está subindo na escada. Nós conhecemos a história, me é permitido falar, você fala o grego? Não apenas falo o grego, como também falo o hebraico. Eu sou judeu, eu não sou nenhum egípcio que você está pensando que eu não sou nenhum baderneiro, eu sou um judeu, nasci, sou filho de judeu, sou fariseu, é permitido Paulo falar. Mas quando ele chega naquela parte que ele diz assim, que o Senhor Jesus disse para ele, eu te enviarei para os gentios, porque os judeus te rejeitarão o seu testemunho.
essas pessoas gritaram: tira da terra tal homem, porque esse homem não merece viver aqui nessa terra. E o texto diz que ele ia ser despedaçado. Essa é a expressão de Atos dos Apóstolos. Paulo ia ser despedaçado por esses judeus rebeldes, se esse comandante não toma da mão dessa turba e o leva para uma cela, um lugar chamado Fortaleza. E esse Paulo, que fez todos esses planos, orou por esses planos, sonhava alcançar uma nação não alcançada, sonhava conhecer a igreja em Roma em poucos dias. Estava terminando o seu trabalho em Jerusalém e ele já ia para Roma. Agora Paulo se encontra em uma prisão. Paulo está em uma fortaleza, passa um mês, passam-se 2 meses, passam-se 12 meses, 1 ano, passam-se 24 meses, 2 anos, e Paulo ainda continua preso lá. Paulo não viu esse desejo dele de ir em breve, de passar rapidamente por Jerusalém e ir para Roma, se tornar uma realidade. Paulo se tornou um prisioneiro de Jesus. Ele não foi para Roma em um navio de primeira classe, como um bom viajante, pagou sua passagem, tinha direito à alimentação. Ele não foi assim. Vocês sabem como Paulo foi para Roma. Vocês conhecem a história, eu não tenho tempo para me deter aqui nos reis, em Félix, em Festo, e em todos esses homens que Paulo foi evangelizando, porque era plano de Deus. O texto, quando ele se converte, o Ananias diz: você falará da minha palavra para reis, para governadores, para grandes, para pequenos. Jamais um imperador, jamais um governante, jamais um rei, jamais uma pessoa que tomava conta de uma província iria parar em uma praça para ouvir o apóstolo Paulo. Jamais pararia. Jamais uma pessoa dessa iria entrar em uma sinagoga ou em uma igreja para dizer assim: Paulo, eu gostaria muito de ouvir aquilo que você tem para falar a respeito de Jesus. Deus sabia que Paulo iria ser um instrumento de Deus para alcançar esses reis, essas rainhas, esses governantes, esses homens que eram de autoridades romanas. A única forma desses homens ouvirem o evangelho era Paulo na prisão. Não tinha outra forma. Basta você ler Filipenses capítulo 1, ele diz: as minhas prisões têm contribuído muito para o progresso do evangelho. Não é a minha libertação, porque hoje, se um pastor nosso for preso, a gente faz um círculo ao redor da delegacia, ou da cadeia pública, ou do presídio, e a gente começa a jejuar e fazer greve de fome, dizendo: solta o pastor, solta o pastor, solta o pastor. A gente não consegue conceber essa ideia de ter um pastor na prisão por ser um pregador do evangelho. E a gente não consegue conceber a ideia de que talvez a prisão de um pastor é um plano de Deus para alcançar aqueles que, quem sabe, vão dar o último suspiro da sua vida, ou que nunca parariam em qualquer outro lugar para ouvir o evangelho. Vocês sabem que em 2018 eu fui detido pela polícia em uma nação chamada Tajiquistão, e eles me colocaram em uma delegacia porque eu estava carregando Bíblias para a nação da Rússia. E eu fui detido por causa de algumas Bíblias. E vocês sabem, eu pensei que eu ia desmaiar de tanto frio, 28 graus abaixo de zero. E foram 8 interrogatórios, eles trocavam de soldados, que era para me machucar mesmo, porque eles iam para a sala quente e iam trocando de soldados, porque eles não suportavam o frio. E aí vinha um outro soldado a ponto de eu começar a chorar e dizer: Deus, eu preciso desmaiar. Eu preciso desmaiar, porque eu não consigo falar mais. E a presença de Deus entrou naquele lugar. Quando eu pensava que eu não ia aguentar mais, entrou o 8º soldado. E ele jogou os passaportes em cima da mesa. E eu estava me sentindo tão pequeno, Ele não queria falar comigo meu pouco inglês, que é quebrado. Ele queria falar comigo em persa, queria falar comigo em russo, queria falar comigo no Tadji. E eu não tinha condições, e eles estavam judiando de mim. O rapaz que estava junto comigo, que era o que estava me acompanhando nesses países como intérprete, eles não queriam que ele se envolvesse, não conversava no Kirgue com ele. Ficou uma situação muito ruim. Eu só sei que o policial
chegou na mesa e quando ele colocou os passaportes em cima da mesa assim, eu não podia fazer aquilo, mas eu me senti um gigante. A presença de Deus entrou naquela sala, que eu me senti tão grande que eu olhei para esse policial e ele era tão pequenininho diante de mim. Até alguns segundos atrás eu era tão pequenininho diante dele, com um medo de levar uma cotornada na canela, porque ele olhava para a minha canela assim, ele fazia assim com o pé, e eu tenho partes da minha perna quebrada com cotornada de policial quando eu era menino. Muitos de vocês conhecem a minha história. Tenho trauma desse negócio de ver um coturno vindo para a minha canela. E ele fazia assim, eu sentia, eu dizia, é agora. Mas na hora que ele entrou, a presença de Deus me tornou um gigante. E eu tomei aqueles passaportes, eu coloquei no bolso. O Kirk, que estava comigo, me olhou com um olhar desse tamanho assim, falando, agora que o negócio vai ficar feio. E esse cara olhou para mim assim, pegou uma folha e começou a querer preencher o meu nome, mas ele colocava o meu nome no lugar que era para colocar número, colocava número no lugar que era para colocar nome, rasgou uma folha, rasgou a segunda folha, rasgou. Ele estava perturbado. Aí ele levantou e disse assim, somem, estava amanhecendo o dia, pode ir embora. E eu falei para ele assim, então tá bom, eu vou embora, mas e as minhas Bíblias? Meu Deus, eu tive coragem de falar isso ainda. Porque essas Bíblias eu estava levando para uma família de muçulmano em Moscou, que eu estava evangelizando. E eu disse, e as minhas Bíblias? E ele disse, toma essas Bíblias e vai embora. E eu consegui levar as Bíblias. E quando eu estava saindo dessa delegacia, nasceu no meu coração um desejo de produzir 10 mil Bíblias para aquela nação vizinha, eu não posso citar o nome. Mas 10 mil Bíblias para uma nação de 28 milhões de pessoas que tinha 500 Bíblias na nação. E se te pegam ali, são 20 anos de prisão, sem direito à deportação. E mesmo você sendo cristão no país, se pegarem a sua Bíblia no carro, é 2 anos de prisão. Só pode ficar na casa. E só tinha 500 Bíblias. E aí Deus falou comigo, você vai produzir 10 mil Bíblias para essa nação. De uma coisa que eu jamais imaginaria, e 13 meses depois, 1 ano e 1 mês depois, eu estava nessa nação com uma equipe de 18 brasileiros, e nós estávamos entregando 10 mil Bíblias nessa nação. Pessoas chorando com a Bíblia inteira, lágrimas sendo derramadas, e elas dizendo, eu nunca imaginei na minha vida que eu teria uma Bíblia. E 10 mil pessoas ali receberam uma Bíblia para a glória do Senhor Jesus. Nessa semana, o que eu quero contar é isso. Nessa semana, eu estava em Duxanbe, na capital do Tajiquistão, e um evangelista foi preso porque estava pregando o evangelho em praça pública, lá na nação do Tajiquistão. Ele pegou muitos anos, ele pegou 8 anos de prisão. E eu estava na semana do julgamento dele. Eu conheci a sua esposa e conheci os seus filhos. E eu perguntei, na época o seu filho tinha 15 anos de idade, e hoje ele já é um rapaz maior, muito abençoado. Eu perguntei para ele assim, você está, e o Noros, o meu amigo, estava fazendo a tradução, eu perguntei, você está decepcionado com Deus? Você está triste no seu coração, porque o seu pai foi para a prisão porque prega o evangelho? Esse garoto de 15 anos, naquela época, 2018, ele olhou para mim e falou bem assim, triste? Não, eu só sinto assim um aperto no coração, porque só vou poder vê-lo uma vez por mês. Mas eu não estou triste, meu pai está cumprindo o ministério dele. O sonho do meu pai é evangelizar os presidiários. E ele não pode de forma alguma pregar o evangelho na prisão como pastor, como pregador. Mas agora como prisioneiro pode. Onde é que estava a minha fé? Eu olhando para aquele menino pensando que ele estava magoado, triste. Ele estava celebrando a Deus junto com a sua mãe, junto com o seu outro irmão, porque o pai estava na prisão para cumprir o ministério, porque o sonho do pai era evangelizar os presidiários. E aí o ano de 2020, 2018, 2019, 2020, 2019, 13 meses depois eu estava lá, e esse homem que pegou 8 anos de prisão, ele foi solto, saiu até no Fantástico, eu vi aqui no Brasil depois a notícia no Fantástico, ele foi solto. E aí eu perguntei para um dos nossos amigos, parceiros lá, mas como é que ele foi solto? Mas não pegou 8 anos. E aí ele disse, não, é que o governo percebeu que ele é mais perigoso lá dentro da prisão do que por lá de fora.
Porque ele estava evangelizando todo mundo, abrindo casas de recuperação, casas de oração. Os parentes iam lá e recebiam Jesus, visita todo domingo e oração todo dia com esses camaradas. Deus sabe os seus meios. Paulo nunca imaginou que seria assim. Embora um profeta tinha dito, vamos fazer isso com a pessoa que é a dona desse cinto. E Paulo disse, eu não estou preparado apenas para ser preso. Eu estou preparado até a morte por Jesus. Em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra cabalmente o ministério que eu recebi do Senhor, de dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Aí então esse camarada quer satisfazer os judeus, ele muda de governo, entra o Festo, sai o Félix, ele não liberta Paulo, querendo receber dinheiro de Paulo, e esse camarada se interessa pela vida de Paulo, mas queria dinheiro. E para agradar os judeus, ele disse, eu vou deixar você preso e vou te mandar para um julgamento em Jerusalém. E era uma armadilha para matar Paulo. E Paulo diz assim, não, eu sou cidadão romano, então eu apelo para César. Eu tenho direito de apelar para César. E eu não posso, e eu não vou deixar que você me entregue aos judeus para que você seja agradável aos olhos deles. Eu apelo para César. E aí nós conhecemos a história, e depois de todo esse tempo, Paulo vai para Roma. Mas ele não vai em um barco com passagem paga, com alimentação. Ele vai como um prisioneiro. Vocês conhecem o que aconteceu, o naufrágio, os 3 meses a mais que ele fica na ilha, como que Deus alcança essas pessoas nessa ilha, Públio e as pessoas da ilha de Malta, como que os 276 passageiros desse navio foram tocados pela graça de Deus, estavam desesperados da vida, e de repente Paulo pega um pedaço de pão, parte, dá graças a Deus e diz, o anjo do Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo essa noite e diz que nenhum de vocês vão se perder. Portanto, nós vamos parar em alguma ilha, então cobrem ânimo, comam, porque nós chegaremos todos a salvos. O Senhor falou comigo e vai acontecer conforme Ele disse. Aí o Senhor chegou do lado de Paulo, diz o texto, e diz, Paulo, tenha coragem, assim como você deu o meu testemunho em Jerusalém, importa que você dê o meu testemunho também em Roma. Então Paulo tinha absoluta certeza que chegaria, não importa como, nem que fosse surfando em cima de um tubarão, Paulo chegaria em Roma, porque Deus tinha dito isso para ele. E ele chegou. A igreja de Roma não o recebeu conforme ele desejava, não foi assim. Ele queria chegar, ter comunhão com os irmãos, adorar a Deus na igreja em Roma com os irmãos. Não foi assim. Paulo chegou como um prisioneiro, teve que alugar uma casa, e a cada período de 8 horas a guarda pretoriana ia trocando de turno. Por isso que ele fala em Filipenses 1, a minha prisão tem contribuído muito para o progresso do evangelho, porque toda a guarda pretoriana está sendo evangelizada, são os guarda-costas pessoais do imperador. E no capítulo 4, versículo 20 de Filipenses, ele diz, olha, todos os santos enviam saudações para vocês, principalmente aqueles que são da casa de César. Então o evangelho chegou na casa do imperador, porque Deus colocou um apóstolo na prisão. Os planos de Paulo, todos eles, humanamente falando, foram frustrados. Paulo não foi bem recebido em Jerusalém, vê o que aconteceu. Paulo não foi para Roma em uma viagem agradável. Na semana depois, ele foi anos depois como prisioneiro. Paulo não chegou em Roma sendo recebido e celebrado pelos irmãos da igreja, mas foi morar numa casa prisioneiro com soldados, e não existe registro nem na história e nem nas escrituras sagradas que fala que Paulo chegou na Espanha. Não tem texto bíblico e também não tem a história, nenhum registro da história diz que o apóstolo Paulo esteve na Espanha. Então, humanamente falando, todos os planos de Paulo foram frustrados. Só que Paulo não estava azedo. Paulo não estava amargo. Paulo tinha planos, mas ele sabia que tem um Deus soberano que dirige a história. E que os planos desse Deus são infinitamente mais importantes do que os nossos planos. A gente precisa entender isso na obra missionária. Nós precisamos fazer planos, nós precisamos projetar, nós precisamos criar, precisamos ter ideias, precisamos orar sobre esses planos, mas precisamos entender que tem um Deus que é soberano,
E que quando os nossos planos não acontecerem, não prevalecerem, a gente precisa, como Paulo, seguir fiel à visão de proclamar o Evangelho. Não importa o lugar geográfico que ele nos colocar, ou não importa as circunstâncias que ele criar para nos inserir lá. Se nós somos sal da terra, se nós somos luz do mundo, é justamente ali que nós vamos produzir frutos para a glória de Deus. Então, talvez alguns de vocês estejam passando ou estejam vivendo em circunstâncias que não são agradáveis, ou quem sabe vão viver em circunstâncias que não são agradáveis, principalmente aqueles que estão envolvidos com projetos missionários. Mas se você crê que Deus é soberano, você vai permanecer de pé como Paulo e vai continuar fiel ao seu chamado, independente das circunstâncias serem boas ou ruins, porque eu sei padecer necessidade e sei também ter abundância, sei ser honrado e sei também não ser honrado, eu sei ter muitas coisas e sei viver com pouco. Em todas as coisas eu estou bem instruído, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É nesse contexto, não importa se as situações estão boas ou ruins, se você está por cima ou por baixo, se está sendo honrado ou desprezado, se tem muito dinheiro em suas mãos ou se você tem pouco dinheiro, não são as circunstâncias que te movem. O que te move é o chamado à obediência de Deus. Você não é movido por portas abertas ou portas fechadas, por aplausos ou por vaias, por muitos recursos ou nenhum recursos. Você é movido simplesmente pelo chamado. Você foi chamado por Deus, seja obediente, porque o Senhor vai produzir muitos frutos em você, através de você e apesar de você. Eu quero convidar você a ficar em pé, eu quero orar pela sua vida. Paulo não idealizava Deus. Se tem uma coisa que você tem que tomar muito cuidado na sua vida, é o perigo de idealizar Deus. Você vai dizer, mas pregador, Deus não é ideal? Claro, Deus é ideal, Deus é perfeito. Deus é ideal, mas não pode ser idealizado. Por que Deus não pode ser idealizado? Porque Ele não funciona conforme você quer. É você que tem que funcionar conforme Ele quer. Deus não pode ser idealizado. Por que você acha que na Bíblia o tempo todo diz que Deus é o Deus vivo e verdadeiro? Não existe Deus morto. Existe o Deus vivo e verdadeiro. Os demais são deuses inventados pela imaginação humana. Nós criamos esses deuses, porque são deuses que precisam funcionar conforme a gente quer. A gente faz planos, a gente faz projetos, então esse Deus tem que ser o gênio da lâmpada mágica e funcionar conforme os nossos desejos. Paulo não tinha essa visão. Paulo não idealizava Deus. Paulo fazia planos, mas sabia que tem um Deus que trabalha muito além dos nossos planos. Por isso ele nunca viveu frustrado. Por isso Paulo, apesar de tudo, nunca se frustrou. Foi fiel até o fim. Só se frustra quem idealiza. Principalmente quem idealiza Deus. Porque Deus pode fazer muitas coisas que não estão dentro dos seus planos. E se você aprendeu um evangelho que faz Deus ser domesticado por você, você vai se frustrar e não vai realizar nada nessa vida. Mas se você conhecer um evangelho que ensina que é você que tem que se adaptar aos planos de Deus e não Deus se adaptar aos seus planos, então você vai viver bem e vai ser muito frutífero para a glória de Jesus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por aprendermos com o apóstolo Paulo. Obrigado porque a gente pode planejar, a gente pode explicar, a gente pode orar sobre os nossos planos, mas muito, muito, muito obrigado mesmo, porque nós sabemos que quando todas as coisas fogem do nosso controle, o Senhor nunca deixa de ter o controle. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e que são chamados segundo o seu propósito. Obrigado por essa certeza no nosso coração, que apesar de coisas boas ou ruins acontecerem a nós permaneceremos fiéis a Ti, porque para isso nós fomos chamados. Que assim seja. Quem recebe essa palavra diga amém, e vamos dar um aplauso bem forte para Jesus.
Glória a Deus.